Seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia Básico Boanerges. Prazer, sou o pastor Ricardo Oliveira e estamos aí no 7º módulo, na segunda aula sobre os profetas menores. E quero aí poder compartilhar com você, tá, em nome de Jesus, essa mensagem. Vamos falar hoje do livro de Amós, um livro também tão extraordinário quanto. Espero que Deus possa falar ao seu coração, conduzindo você para viver o sobrenatural dele em todas as áreas, em tudo quanto você pôr as suas mãos, que a bênção do Senhor venha, e aonde você pôr os seus pés, que o Senhor te dê por herança, tá bom? Então vamos lá, a nossa aula de hoje. Bom, o livro de Amós, ele permanece atual e abrange aí diversos aspectos da vida social, política e religiosa do povo. O profeta, ele teve aí um trabalho, um tanto quanto interessante, porque ele combateu a idolatria, denunciou as injustiças, condenou a violência, profetizou os castigos, ou o castigo dos pecadores contumaz, e também, e também ele falou sobre o futuro glorioso de Israel. A estrutura do livro de Amós está da seguinte forma, tá? As nações estão sujeitas a Deus, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, versículo 12. Betel, símbolo do julgamento, capítulo 3, versículo 13. E capítulo 5, versículo 17, um chamado à justiça e retidão. Capítulo 5, versículo 18 e capítulo 6, versículo 14. Visões de julgamento e misericórdia, capítulo 7, versículo 1 e o capítulo 9, versículo 15. O livro de Amós, dentro do seu contexto histórico, ele vai originar aí de Tecoa, aldeia situada a 17 quilômetros do sul de Jerusalém, e ele exerceu seu ministério durante os reinados de Uzia, rei de Judá, e de Jeroboão, segundo filho de Joás, o rei de Israel. Foi, de acordo com a tradição judaica cristã contemporânea, aí de Oséias, Jonas, Miqueias e Isaías no período assírio. A vida pessoal, apesar de ele ser apenas um camponês, boieiro, cultivador de sicômoro, e não fazia aí parte da escola dos profetas, mas ele foi enviado por Deus para profetizar em Betel, tá, no centro religioso, no Reino Norte, e ali Amós enfrentou a oposição do sacerdote Amazias, filho, alinhado politicamente ao rei Jeroboão, e todo o sistema político, religioso, social e jurídico do reino de Israel estava, infelizmente, contaminado. E foi exatamente nesse quadro que Amós encontrou, nas 10 tribos do norte. O profeta tornou pública a indignação de Jeová contra os abusos dos ricos que esmagavam os pobres. Ele levantou-se também contra toda a injustiça social e contra toda sorte de desonestidade e o que pervertia o direito das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. No cardápio da iniquidade estavam também incluído aí, uma vida luxuosa, extravagante, e uma vida de prostituição e uma vida de idolatria, que vinha aí de forma tão severa contra, contra a palavra de Deus, contra o propósito de Deus. Bom, a estrutura dessa mensagem, ela vai dividir em duas principais partes desse contexto. A primeira é que os oráculos, que vieram da palavra de Deus, e depois vieram as visões, que Deus foi dando. E a discussão de Amós vai ser um ataque, tá, direto à instituição de Israel, confrontando os males que assolavam, os fundamentos sociais, morais e espiritual da nação. O assunto do livro é a justiça de Deus, tá? O discurso fundamental em denúncia e ameaça do castigo, terminando aí, com a restauração futura de Israel, e citada no Novo Testamento. Em questão da política, e justiça social, havia ali um mau governo. Diante disso havia ali um mau governo. Infelizmente, alguns líderes como Saul, Jeroboão I, filho de Nebate, causaram ruínas ao povo, tá? Amós encontrou também, um desses maus políticos no Reino do Norte. Oséias, seu colega de ministério, também era um denunciador, desses males, com tenacidade e com muita veemência.
A justiça social é nossa responsabilidade, você precisa entender isso, que é nossa responsabilidade, tá, lutar por uma sociedade mais justa. Tal senso de justiça vai expressar o pensamento da lei e dos profetas, é parte aí do grande mandamento da fé cristã. Amós foi o único profeta do Reino do Norte a bradar de forma enérgica contra todas as injustiças sociais, ao passo que Judá, né, a mensagem de igual modo, de igual teor, parece ter aí um intermédio, né, entre Isaías, Miqueias e Sofonias. Né, a expressão do pecado, né, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Né? Refere-se a uma enumeração matemática, mas não é a máxima comum, né, na literatura semítica. Bom, diante disso, então, nesse texto, o significado ali, né, a medida da iniquidade está cheia a ponto, né, do homem não mais escapar da ira divina, não mais escapar, né, da condenação divina. Temos o que é chamado de decadência social. Amós, ele vai condenar o preconceito e a diferença, né, dos mais abastados, né, no trato aos carentes, aos povos, né, e toda essa dificuldade social, né, os grandes, né, pesando sobre os pequenos, os grandes colocando fardo sobre os pequenos, fazendo injustiça contra os pequenos e trazendo também uma decadência moral, né, vindo aí a prostituição cultural. Era uma outra prática que chocava, né, Israel e mostra total decadência moral e espiritual da nação de Israel. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o santo nome de Deus. O pior é que a prostituição era financiada aí com dinheiro sujo da opressão, né, que os maiores infligiam sobre o povo. Então toda a prostituição dos grandes, né, era aí sustentada pelos pobres, né, pelos menos afanados, né, da vida financeira. Então esse era o terreno em que Amós estava inserido. Não é diferente nos dias de hoje. Nós, os profetas, pastores que têm se levantado nessa geração, está encarando as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e temos as decadências religiosas, né? O profeta vai denunciar a violação da lei do penhor, né, que ninguém mais respeitava. A acusação, ela não se restringe à crueldade e à apropriação indébita, mas também a prática do culto pagão, visto que a expressão qualquer altar não pode ser no templo de Jeová, e sim, né, de um ídolo. Amós vai encerrar a sua denúncia a essa série de pecados, condenando aí a idolatria, a cobrança indevida, né, de taxas e malversações dos impostos, né, no culto pagão e nos banquetes, né, a honra aos deuses. E nesse período nós temos um período decadente, porém Deus ele vai entrar nessa história. E a conclusão, né, do livro de Amós é que a adoração ao verdadeiro Deus, nas suas várias formas, requer santidade, tá? Requer também um coração puro, trata-se de uma comunhão vertical com Deus e horizontal com o próximo, e essa mensagem alerta-nos sobre o dever de cada cristão, tá? Que não devemos nos esquecer daqueles que são pobres e necessitados, e também, né, nós somos responsáveis, né, de combater a injustiça, né, como fizeram aí os profetas, como fez o profeta Amós. Tá? Então é importante você compreender que para isso a igreja foi designada, para combater a obra do inferno, para combater as obras do maligno. Partindo agora para o livro de Obadias, né, que vai falar sobre o princípio da retribuição. Obadias, né, a soberania divina, é um tema muito atual e importante, porque lembra-nos que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, e está no controle, né, de toda a humanidade. A lei natural, né, da semeadura ilustra o princípio da retribuição no campo espiritual, e é justamente essa mensagem, tá, que vamos encontrar no livro do profeta Obadias, em seus oráculos, né, contra Edom. Temos a estrutura do texto.
Temos a libertação do julgamento do capítulo 1, versículo 17, e o reino é do Senhor, capítulo 18, versículo 21. Temos o que é considerado a soberania de Deus, né? O conceito é que a soberania divina é o direito absoluto de Deus de governar, né, as suas criaturas segundo a sua vontade. Salmo 115, 3, Isaías 46, 10. Calvinistas e arminianos concordam com esse conceito. A diferença entre ambos acerca da soberania está apenas no exercício desta. Segundo os calvinistas, não há limite para exercício deste governo, de modo que a vontade divina não pode ser anulada e pronto. Bom, os arminianos, por outro lado, admitem que no exercício da soberania divina existe uma autolimitação suficiente para permitir, né, o livre-arbítrio do homem. Considerando as duas ideias, ambos os dois não estão pensando errado, ambos os dois não estão pensando de forma equivocada. Tem um que pensa de uma forma e outro que pensa de outra forma. Os que pensam que Deus opera de forma, né, extraordinária, independente do homem, não está errado. Também os que pensam, né, da forma como Deus opera mediante aquilo que é arbitrário do homem, também não está errado. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a vontade, né, de Deus, é a vontade de Deus e que todos sejam salvos. João fala sobre isso, 3,16. Entretanto, não são poucos os que se perdem. Tal acontecimento justamente pelo fato de sermos livres, autoconscientes e por isso responsáveis diante de Deus, né, por nossos atos, lá em Eclesiastes 12, 13 e 14. Isso implica pelo livre-arbítrio e não significa negar também a soberania de Deus. Trata também, né, de uma liberdade humana e Deus, ele é soberano em todo o universo, né, pelo seu amor e poder e sua criação, ato de consumação, né, diante de todas as coisas. Deus deu então ao homem a liberdade de agir e mover como ele achar que tem que ser feito, mas haverá consequências desses atos, tá? O livro de Obadias, ele tem um contexto histórico, né, que fala sobre a sua vida pessoal. A vida pessoal de Obadias, ela é um pouco desconhecida. O profeta apresenta-se com o seu próprio nome, sem oferecer nenhuma informação adicional. Família, né, reinado sobre o qual viveu e profetizou. Ele simplesmente diz, visão de Obadias, lá no versículo 1. A data em que exerceu seu ministério é uma das mais disputadas entre os estudiosos. Vai entre 848 a 460 a.C. Tudo isso indica que o versículo 10 e 14, né, refiram-se, né, à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, em 587 a.C. Portanto, qualquer data nesse período, né, como 585 a.C., por exemplo, é aceitável, né, em questão à história aí do livro de Obadias. A estrutura da mensagem tem como apenas 21 versículos. Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento, executando-se, né, introdução do seu estilo poético. O texto vai dividir em 3 partes principais da introdução do seu estilo, tá? E de Edom, a sua maldade, né, o dia do Senhor sobre Edom, e Israel e as demais nação. O tema, né, do livro, ele é totalmente, né, um julgamento divino contra Edom. A Obadia, porém, não é um único profeta incumbido a anunciar aí, tá, a condenação dos filhos de Esaú, né, como Isaías 21, do 11 ao 12, Jeremias 49, do 7 ao 22, Ezequiel 25, do 1 ao 14, Amós, capítulo 1, do 11 ao 12, e Malaquias, tá, capítulo 1, do 2 ao 5. Quem era Edom, né? Quem que ele está falando? Bom, a origem, os edomitas, eles eram descendentes de Esaú por causa, né, do guisado que Jacó usou para comprar de Esaú a sua primogenitura, né? O nome da tribo passou a ser então Edom, né, que em hebraico significa vermelho, Gênesis 25, 30. Eles povoaram o monte de Seir, né, e rapidamente transformaram-se em uma poderosa nação. O seu rei negou a passagem a Israel por seu território quando os filhos de Jacó saíram do Egito
e peregrinaram no deserto no caminho da terra prometida. Mesmo assim, Deus ordenou aos israelitas que tratassem os edomitas como irmãos. Contudo, o ódio de Edom contra Israel cresceu e atravessou os séculos. Eram da mesma família, porém havia essa divisão entre eles, mas Edom, ele passou a perseguir Israel, tentou, né, escravizar Israel, mas Deus, ele é soberano, né? A palavra de Deus, ela é soberana, porque assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: esta chancela vai destacar a soberania de Deus sobre os povos e reis da terra. Apesar de Edom não ser reconhecido como povo de Deus, o Eterno tinha legítima, né, autoridade aí sobre ele. Quais são os preparativos aí do assédio de Edom? Bom, a expressão, né, temos ouvido a pregação, parece indicar que Obadias havia aí em nome de outros profetas, tá? E ele ouviu os oráculos divinos e soube de um embaixador que fora enviado aos povos vizinhos para juntar em guerra contra Edom. Tal embaixador não era profeta, mas um diplomata de alguma nação inimiga aí dos edomitas. O rebaixamento de Edom. E lá no Antigo Testamento, em hebraico, né, existe um recurso retórico que consiste em um acontecimento futuro que é descrito como se já tivesse sido cumprido. Por isso, o profeta emprega o verbo no passado. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Esse recurso, ele é conhecido aí, como um perfeito profético, e não se trata de um perfeito gramatical ou especial. O seu emprego aqui vai indicar simplesmente um cumprimento, certeiro das ameaças quanto à sucessão dos dias e das noites, ou seja, o fato que foi descrito, como já realizava, pois Deus reduziria, como de fato reduziu Edom, um povo insignificante e desprezível entre as nações, que perturbava Israel. O orgulho leva à ruína. Por viverem, nas cavernas montanhosas de Seir, os edomitas confiavam na segurança, que lhe proporcionava aí a topografia do seu território. Uma fortaleza natural, inexpugável. Edom, não sabia que aquilo que é inacessível ao homem é totalmente acessível a Deus. A arrogância humana, é importável, mas a soberba espiritual é repugnante. E os que assim agem estão simplesmente destinados ao fracasso. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 15, versículo 5. A retribuição divina, o princípio da retribuição divina significa pagar com a mesma moeda. Tal princípio acha-se lá na lei de Moisés. Segundo Charles, a passagem compreendida entre o versículo 10 e o versículo 14, a ser chamado de o boletim de ocorrência dos crimes cometido pelos edomitas contra os judeus, o acerto de conta aproxima-se, e Deus então se levanta para ser esse julgador e traz o castigo sobre os edomitas. E os edomitas beberam e alegraram-se com a desgraça de seus irmãos, mas agora chegou a hora em que eles também receberiam a sua paga, diante da mesma circunstância. Os descendentes de Esaú provarão do cálice da ira divina, para sempre. É bem lembrar que o princípio vale também para os indivíduos, e o princípio da semeadura, você colhe o que você planta. Então, muito cuidado com isso. Esaú e Jacó, os nomes Sião e Jacó, indica aí Jerusalém e Judá, respectivamente, e José, o reino do norte, formado pelas 10 tribos, muitas vezes identificada como Israel e Efraim. José como pai de Efraim, Gênesis 41, 50 ao 52, é usado para identificar os irmãos do norte, assim como a profecia fala sobre a reunificação de Judá e Israel, Oséias capítulo 1, versículo 1, e Ezequiel 37, 19. A metáfora de Israel como fogo que consumirá a casa de Esaú indica a destruição totalmente do povo edomita, diante do seu orgulho e ódio,
que eles tinham pelos judeus, que levavam os judeus às destruições repentinas, e concluindo a história, né, concluindo o contexto, né, aqui falado, assim, né, como ninguém pode desafiar as leis naturais sem as devidas consequências, não é possível, né, ignorar as leis espirituais e sair leso. A retribuição, ela é inevitável, pois tudo que o homem semear, também ele se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Só o arrependimento e a fé em Jesus pode levar o homem a experimentar o amor e a misericórdia de Deus diante de qualquer circunstância. E aqui a gente então, né, conclui a história, né, e conclui aí a história de Obadias, partindo também para a história do livro de Jonas, né? Jonas, ele vai falar da misericórdia de Deus, né, sobre uma cidade chamada Nínive. Bom, temos aí, né, a história de Jonas, que é fascinante, né, e que fascinam tanto crianças como adultas. É a mais conhecida por narrar uma experiência do profeta, né, que esteve diante de um grande peixe e que ficou por 3 dias ali naquele grande peixe. No entanto, este acontecimento não deve ofuscar o milagre maior, que foi a conversão de uma cidade pagã. E os 2 milagres foram mencionados pelo Senhor Jesus Cristo e continua assim a impressionar em toda a história. A estrutura do texto vai ser da seguinte forma: o mal, né, torna-se piedoso, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Deus ouve e chama os aflitos, capítulo 2, do 1 ao 10. A compaixão segue, né, segue-se ao arrependimento, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E o amor de Deus é ilimitado, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. O livro de Jonas, né, salta aos olhos de qualquer leitor, né, da época do Império Assírio, cuja capital era Nínive. O nome do rei ninivita impacta com, né, a pregação de Jonas. Segundo se diz, né, Adab Nirali, né, terceiro, falecido em 783 a.C., nesta época, Jeroboão II, filho de Joás, reinava em Samaria sobre as 10 tribos do norte. Jonas se apresenta aí como filho de Amitai, né, capítulo 1, versículo 1, e ele é mencionado em outras narrativas bíblicas por sua razão. Sabe-se que era, então, profeta do Reino do Norte, natural de Gat-Efer, tendo vivido na época de Jeroboão II, né, Gat-Efer localizava-se, né, na terra de Zebulon, né, Josué capítulo 19, versículo 3, nas proximidades de Nazaré e Galileia. Jonas, que deveria ir para Nínive, né, clamar contra aquela cidade, ele desobedeceu, né, e ele então foge para Tarsis, o único profeta bíblico do qual tem a notícia que tentou fugir, né, do Senhor, que tentou sair da sua total responsabilidade. A estrutura da mensagem, o livro contém 48 versículos, distribuído em 4 breves capítulos. Apesar de começar, né, com a estrutura, né, profética, né, a mensagem é apresentada num estilo biográfico e não deixa o conteúdo de ser uma profecia da história de Israel, ao mesmo tempo em que anuncia o ministério, né, a ressurreição e a obra missionária de Cristo. O tema principal do livro, né, é a infinita misericórdia de Deus, né, a sua soberania sobre todas as nações. Falando sobre o grande peixe, a baleia ou um grande peixe na Bíblia, né, hebraica, e na Septuaginta, o versículo 17, é deslocado para o capítulo seguinte. A língua hebraica não dispõe o termo técnico para baleia. Essa palavra é usada como resultado de uma interpretação tradicional, né, que vai atravessar o século. As escrituras hebraicas, né, vão empregar aí, tá, um grande peixe uma vez. É simplesmente, né, um peixe 3 vezes maior, né? A Septuaginta vai falar, né, e vai traduzir, né, em ketei megalo, né, por um grande monstro marinho. Monstro marinho, né, a mesma palavra usada no Novo Testamento. Não há, né, uma didática muito assim, não há assim um indício algum do contexto em que ele possa, né, ser interpretado com essa alegoria, né, em questão da ficção, da didática, do mito, da lenda, uma história contada. Porém, você precisa compreender que o estilo do profeta Jonas chamou muita atenção. Além disso, o Senhor Jesus,
né, o maior de todas as autoridades, tanto no céu como na terra, interpretou o livro, né, como histórico, assim como, né, histórico foram os ministérios e a ressurreição do Mestre. O Novo Testamento, ele dá a palavra final e isso encerra qualquer questão em questão do livro de Jonas. A misericórdia divina. Temos então a conversão dos ninivitas, capítulo 3, do 8 ao 9. O curto relato do livro de Jonas, né, vai servir como um prenúncio, né, da grande salvação, né, das nações. Tito, capítulo 12 e 11, os ninivitas foram salvos pela graça de Deus e creram em Deus e se converteram, né? E as obras foram consequentemente mudadas e tiveram uma fé, né, extraordinária em Deus. Tiveram um arrependimento. O arrependimento humano é algo muito interessante porque muda o curso da condenação de Deus. Muda, né, toda aquela questão, né, e é perfeito e imutável. Deus não pode mudar. Né, mudar e nem alterar a explicação para uma declaração como essa é que Deus é extraordinário em tudo e quando a gente explica, né, o texto sagrado, né, Deus viu as obras dele e se converteram dos seus maus caminhos e voltaram, né, a servir ao Senhor, e essas nuances da linguística podem ser confirmadas, né, e podem ser declaradas. Temos a justiça, né, humana, que vai tendo o descontentamento de Jonas. Jonas foi bem sucedido em sua missão e qualquer profeta de Israel, ou mesmo algum pregador de hoje, sem dúvida alguma, ficaria satisfeito com o resultado e o trabalho. A Bíblia não revela a razão, né, desconhecida, né, a razão desconhecida de Deus. A Bíblia não revela aí, perdão, né, a razão do desconhecimento de Jonas, senão o que ele mesmo afirma ao dizer que sabia que Deus é piedoso, misericordioso, longânimo e grandioso e benigno, né, para que traga o arrependimento, né? Jonas, assim, a história, o contexto bíblico não conta sobre esse fato, mas temos um contexto histórico um tanto quanto interessante. Vai contar que o fato de Jonas ter fugido, tá, e não ter obedecido à ordem de Deus para ir a Nínive e pregar a eles, era porque em um determinado momento da história, seu pai também era um homem muito influente, né, Amitai, e o povo de Nínive, né, acabou capturando ele e acabou matando ele, pendurando ele, né, como exemplo, né, aqueles que tentassem fazer alguma coisa. E é claro que Jonas cresceu conhecendo isso, sabendo disso, e agora Deus manda o filho para o mesmo lugar em que o pai foi ali, né, assassinado, foi morto. Essa é a história, tá, que se conta. E a partir dali, então, Jonas resolve fugir e Deus cria todo um desfecho para que pudesse salvar os demais. Jonas, ele esperava uma vingança da parte de Deus. O Império Assírio foi um dos mais cruéis da história. Tinha dominado sobre todo o Oriente Médio. Será que Jonas esperava uma vingança contra, né, como retaliação por terem os assírios massacrado o seu povo e, como eu disse, matado seu pai? O certo é que ainda hoje há crentes que se incomodam com o retorno à igreja dos que se acham afastados, né, do rebanho, que não se lembra do irmão mais velho, do filho pródigo. Essa é uma história extraordinária. Às vezes a bondade divina incomoda muitas pessoas, e é fato, né? E tendo compreendido a misericórdia de Deus, né, a misericórdia divina é um dos atributos, né, que revela a natureza de Deus. O Senhor poupou Nínive da destruição, prorrogou a sua ruína, perdoou seus moradores. O próprio Jonas, na qualidade de desertor, também foi o alvo da infinita bondade e misericórdia de Deus. E concluindo o livro, né, de Jonas transmite para nós então a importância e uma lição prática, né, ao relato de si mesmo, que mostra a diferença aí abissal entre a bondade divina e a justiça humana, né? Aos ninivitas, Deus falou por intermédio de Jonas. Hoje, ele fala através de Jesus, que continua a salvar, curar e batizar com o Espírito Santo. Ele mesmo disse, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. O mestre operou sinais, prodígios, maravilhas, como nenhum outro antes e depois dele, e deu a oportunidade da salvação a todos. Mesmo assim, né, os seus contemporâneos elogiou a fé dos ninivitas por haverem ouvido a pregação do profeta Jonas e arrependido aí dos seus pecados. E eu fico por aqui, né, com a aula de hoje, né, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe e até a nossa próxima aula sobre os profetas menores. Tchau, tchau!